E o que me deixa mais feliz é de saber que esse encabeçamento de defesa de todas as outras religiões, e até mesmo de não ter religião, partiu de nós. Olha que coisa linda. A gente também está presente em mais de 80 países, sendo que dentro desses 80 a gente tem 13 subdivisões que abrangem 200 países. E o detalhe, em 2003, a IRLA ela foi considerada uma organização não governamental da ONU. Da ONU. Da ONU. Da ONU. Categoria 2. E isso é uma bênção. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a liberdade religiosa porque pensam que isso é um secretismo. Eu posso tranquilamente respeitar quem está do meu lado. Se tiver um umbanda aqui, de repente ele começar a adorar do jeito dele o nosso Deus, amém. Amém. E é o Deus dele também. Não, mas não pode, meu Deus, que horror. E aí? Percebe que se incomoda? Incomoda. É estranho? Não. Algumas pessoas com certeza ficaram desconfortáveis de pensar nessa hipótese. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para transmitir a mensagem de Deus. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? Que todos nós devemos ficar por dentro. Hoje nós vamos falar do tempo das trevas. Como e quando começou o tempo das trevas. Para isso está aqui o nosso irmão Eder Jonan para falar conosco sobre este assunto. Irmão Jonan, como e quando começou o tempo das trevas? Bom dia, pessoal. Então o tema que vocês viram, o tempo das trevas. Como e quando começou esse período? Deuselene Souza, o tempo das trevas começou no ano 2003. Como começou? Quando a IRLA foi para a ONU. O que é a IRLA? É uma entidade da Igreja Adventista promovendo a falsa liberdade religiosa. Quando o pastor adventista, o presidente dessa IRLA, assentou-se na cadeira da ONU, começou o tempo das trevas. Nós sabemos que ele se assentou na cadeira da ONU não por ele mesmo, mas sim posto pelo o Papa, o papado, dominado pela a Igreja Católica, que o pastor adventista do sétimo dia assentou na cadeira da ONU no ano 2003. Aonde? Nos Estados Unidos da América do Norte. Quando se fala tempo das trevas, se refere trevas espirituais. Quando se trata das trevas espirituais, o mundo e as igrejas não vê essas trevas espirituais. É o erro em oposição à verdade. O mundo envolvido no erro, nas trevas espirituais. É isso que se refere o tempo das trevas. A igreja, assentada na cadeira da ONU, para promover a falsa liberdade religiosa, é as trevas espirituais. Em resultado disto, neste mesmo ano, Deuselene, de 2003, o presidente que estava sendo presidente nesta época no Brasil, no dia 22 de dezembro de 2003, ele fez com que, por lei, os pastores passassem a ser uma autoridade civil. É isso que é os tempos das trevas. Igual nos tempos das trevas da Idade Média. Os padres, a autoridade civil, o resultado, mataram na Inquisição Católica mais de 100 milhões de protestantes. Eram meus irmãos que estavam sendo torturados
na diabólica Inquisição da Igreja Católica por causa dos tempos das trevas. E assim também os tempos das trevas começou em 2003, quando a falsa liberdade religiosa Irla se assentou na cadeira da ONU. E quando aqui no Brasil o presidente uniu pastores para ser autoridade civil, isso é tempo das trevas, porque é a mesma coisa do tempo das trevas espirituais, Idade Média, que é chamado também de tempo das trevas. E resultado mais avançado depois disto, no ano, Deusilene Souza, 2017, o presidente Donald Trump, ele quebrou a emenda Johnson. Era o que separava a igreja com o Estado. Mas sabe por que ninguém viu esse tempo das trevas, Deusilene? Porque ele quebrou a emenda Johnson com o nome de quem? Diz aí. De liberdade religiosa. De liberdade religiosa. 2017, presidente Donald Trump, ele quebrou a liberdade religiosa, mas com um nome dizendo que estava promovendo a liberdade religiosa. Assim ninguém viu o tempo das trevas. E até hoje, igrejas e mundos estão cegos, não vê essas trevas que o envolva, que é a falsa liberdade religiosa. Nesse ano 2017, por causa da falsa liberdade religiosa, fizeram uma grande comemoração. Evangélicos de joelho pedindo perdão para os católicos, porque os evangélicos tinham pregado que os católicos, melhor dizer, o Papa, a besta de Apocalipse. Então os evangélicos tinham pregado para o mundo: olha, o Papa é a besta. Em 2017, por causa da falsa liberdade religiosa, os evangélicos de joelhos pedindo perdão do papado dos católicos. Por causa de quê? Da falsa liberdade religiosa. Da falsa liberdade religiosa. Tudo agora é com o nome de liberdade religiosa. Assim ninguém vê as trevas que o envolva. O ladrão também, ele chega não dizendo que é ladrão, ele chega dizendo que é ajudador, e assim ele cumpre a sua missão diabólica de roubar o indivíduo. Assim também a perseguição, as trevas espirituais chegou para o mundo no ano 2003 na ONU, quando o pastor adventista da falsa liberdade religiosa se assentou na cadeira da ONU. E em 2017 o presidente Donald Trump quebrou a emenda Johnson, uniu a igreja com o Estado. E sabe o que aconteceu 3 anos depois? Deusilene, 3 anos depois, no dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump, em nome da falsa liberdade religiosa, a qual é as trevas, o qual é o tema desta pregação, sim, o presidente Donald Trump foi perante uma imagem do Papa João Paulo II, uma imensa imagem. Ele adorou a imagem. Após a adoração à besta, ele volta para a Casa Branca e faz o decreto internacional para que todos os países do mundo promovam a falsa liberdade religiosa. E o mundo todo está cego, promovendo essa falsa liberdade religiosa. Deusilene, o que aconteceu no dia 2 de junho de 2020? O que é esta falsa liberdade religiosa? É o decreto dominical. Disfarçado. É o decreto dominical, disfarçado com o nome de liberdade religiosa. Tudo será por causa desta falsa liberdade religiosa, perseguições contra os verdadeiros seguidores de Cristo. Eles multarão nós, dizendo que estão promovendo o quê? A liberdade religiosa. A liberdade religiosa.
Eles prenderão o povo de Deus, dizendo que estão promovendo o quê? A liberdade religiosa. A liberdade religiosa. Eles condenarão o povo de Deus, igual na Idade Média, igual a Inquisição Católica, dizendo que estão promovendo o quê? A liberdade religiosa. A liberdade religiosa. Tudo. Mudarão o povo de Deus, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. Prenderão o povo de Deus, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. Condenarão à morte o povo de Deus, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. Uma perseguição, como está predita em Apocalipse, capítulo 13, e o verso 16 e o verso 17. O selo da besta. Porque, Deusilene, eles guardarão um domingo dizendo que estão promovendo o quê? A liberdade religiosa. A liberdade religiosa. O profeta João, ele viu, Deusilene, os 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. O sair da boca do dragão. Espiritismo. O sair da boca da besta. Catolicismo. O sair da boca do falso profeta. Protestantismo apostatado dos Estados Unidos da América do Norte. E os 3 espíritos imundos indo aos reis da terra para batalhar contra o dia do Deus todo poderoso. É a batalha do Armagedon. Os 3 espíritos imundos promovendo o quê? A falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa. Deusilene, agora os templos adventistas, eu já falo adventista, é porque o povo adventista foi chamado para pregar contra o dragão, besta e falso profeta. Mas os templos adventistas, agora, através da falsa liberdade religiosa, eles convidaram o bruxo, candomblé, umbanda. Eles estão unidos com o espiritismo por causa da falsa liberdade religiosa. Eles se tornaram um só povo, todas as igrejas do mundo. Também por causa da falsa liberdade religiosa, os muçulmanos estão guardando um domingo, porque o Papa, ele foi com a sua encíclica Laudato Si, lá nos países muçulmanos, apresentou a sua encíclica Laudato Si. Então, eles viram que tem que promover a falsa liberdade religiosa. Então, os muçulmanos deixaram de guardar sexta-feira para guardar o domingo. O domingo. Assim, finalmente, todas as religiões guardarão o domingo, o qual é o sinal da besta. O mundo inteiro se dividirá em 2 grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o sábado e os adoradores da besta guardando o quê? O domingo. O domingo. Então virá o fim, Deus reivindicará a sua lei, livrará o seu povo e todos aqueles que se uniram a Satanás na oposição à sua santa lei de Deus serão exterminados, extirpados da face da terra com o derramamento das 7 últimas pragas e com o esplendor da segunda vinda do nosso Salvador, nosso Deus Todo-Poderoso. De que lado vocês vão estar? Deus bramará, como Oséias predisse em Oséias 10, verso 11. Deus bramará como leão, como vocês já iniciaram a ver e será consumado com a própria voz de Cristo, na primogenitura de Dan, porque Moisés abençoou Dan dizendo: Dan é leãozinho que saltará de Bazã. Também meu pai Jacó abençoou Dan dizendo: a tua salvação espero ao Senhor. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Deus levantará o primogênito da linhagem de Dan. Cristo virá, incorporará na primogenitura de Dan para desmascarar a besta, o falso profeta e o dragão. Espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado. Será um movimento adventista do 7º dia,
fora dos templos adventistas. Então a igreja adventista terá nome, o poderoso movimento Quarto Anjo, fora dos templos adventistas do sétimo dia. Será a restauração de Israel, como o meu Deus prometeu. Jacó, ainda virão dias que Jacó brotará, florescerá, encherá o mundo de frutos. Será a restauração da igreja primitiva. Será a restauração da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. É o quarto anjo de Apocalipse capítulo 18, o qual iluminará a terra toda com a sua glória. E chamarão os fiéis que se encontram em todas as corporações religiosas. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então o mundo inteiro se dividirá, como eu já disse. Ninguém vai ficar neutro. Os amados de Deus, guardando todos os 10 mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus. E aqueles que se uniram a Satanás com a besta e sua imagem, guardando o domingo, o qual é o sinal da besta. A decisão é vossa. De que lado vós estarão neste último conflito? O conflito, a batalha do Armagedon. A lei dos homens contra a santa lei de Deus. A santa lei de Deus. O domingo contra o sábado. O sábado. Se vós aceitardes o evangelho puro de Cristo, se vós tendes a fé pura em Cristo, vós guardais os 10 mandamentos. E entre os 10 mandamentos está o quarto. O domingo não é o dia do Senhor, o domingo é o sinal da besta. O dia do Senhor é o sábado. Então o mundo inteiro tomará a sua decisão. Os adoradores da besta e da sua imagem guardando o domingo, e o povo de Deus guardando o santo sábado. Então virá o fim. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. A Babilônia mística não tem poupado o sangue dos santos, e não estaremos bem despertos para captar os raios de luz provenientes do esplendor do anjo que iluminará a terra com sua glória? O anjo, o poderoso anjo do céu, iluminará a terra com sua glória. Enquanto ele exclama com potente voz: caiu, caiu a grande Babilônia. Perderíamos a fé e a coragem no conflito, se não fossemos aparados pelo poder de Deus. No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou seu povo e encarregou-o de programar uma mensagem. Chamou-o para expor a maldade do homem do pecado, que fez da lei dominical um poder distintivo, que tem cuidado em mudar os tempos e a lei, e em oprimir o povo de Deus, que permanece firme para honrá-lo, pela observância do único sábado verdadeiro, o sábado da criação, como sendo santo ao Senhor. Acorda! O decreto dominical saiu em 2 de junho de 2020. Trump assina decreto para promover a liberdade religiosa internacional. Que direi, a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Sabe que,
Se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, pois é certa sua destruição.